Oi, Francisco. Tudo Tudo bem? Boa bem? noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Olá, pessoal. O pessoal está entrando aí, está acenando para gente, né? Vamos começar nossa live aqui. Então, eu quero dar uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Café e Conexão Santa Bárbara. Hoje é um encontro muito especial porque vamos falar aqui sobre temas que impactam diretamente o mercado imobiliário, principalmente aos proprietários, aos inquilinos, aos corretores de imóveis e aos investidores. O assunto hoje é sobre locação de imóveis, garantias contratuais e sobre o cenário atual do mercado imobiliário. Nós, da Imobiliária Santa Bárbara, acreditamos que uma locação segura começa com informação e orientação, que é a base de tudo. Por isso que nós convidamos o Francisco Egito, que é um profissional com ampla experiência nesse setor, para esse bate-papo direto e extremamente relevante. Francisco, seja muito bem-vindo ao Café e Conexão Santa Bárbara. Obrigada por aceitar o convite. E vamos dar início à nossa live. Marta Amaral é corretora de imóveis, trabalha aqui com a gente. Marta, gostaria de falar alguma coisa? Então, Francisco, eu queria que você esclarecesse para nós, né, todos os corretores e nossos clientes, com relação às garantias, que é o que a gente mais tem problema hoje, né? Aqui você acha que não deveria mais ser usada. Muitos clientes nossos, né, da Santa Bárbara, não consideram mais o depósito calção, né? Acham que é a garantia mais frágil de todas elas. Se você pudesse falar mais um pouquinho sobre isso, ia estar ajudando a gente, nós, corretores, e aos nossos clientes, proprietários e aos próprios inquilinos. Sim, sim. Boa noite a todos. Agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre direito, mercado e negócios imobiliários. Com relação a garantias locatícias, né? As garantias elas vêm previstas lá no artigo 37 da Lei do Inquilinato. Ele traz ali um rol de algumas garantias. Historicamente, o mercado sempre trabalhou com a garantia fiança, que é uma garantia no qual uma pessoa ou um casal apresenta-se como proprietário de um bem imóvel e geralmente possuidor de renda também, para assegurar o cumprimento da obrigação do seu afiançado, se esse afiançado não pagar o aluguel e os encargos e também os consectários da locação, eventualmente multa, por descumprimento de obrigações e o restabelecimento do imóvel no estado em que foi alugado. Então, o mercado, historicamente, sempre trabalhou com a fiança, que é uma garantia, embora a pessoa apresente a propriedade imobiliária, esse imóvel não fica vinculado, né, à locação. Então, as pessoas tinham essa preferência para a fiança. E, em segundo lugar, isso falando de 30, 40 anos atrás, 25 anos atrás, talvez nem tanto. Em segundo lugar, a calção, calção em dinheiro, essa calção que não poderia exceder aí 3 vezes o aluguel, segundo redação da lei, mas o próprio um dos três autores, né, do projeto, do anteprojeto de lei que deu ensejo lá à lei do inquilinato, o Geraldo Beire Simões, ele tinha colocado uma calção com valor maior do que esse valor de 3 vezes o aluguel. E o legislador, ao aprovar, reduziu o valor da calção. E a gente pode até conversar depois para entender o motivo dessa redução. Portanto, nós tínhamos, na prática, duas garantias locatícias: fiança e a calção em dinheiro. A calção em dinheiro, portanto, a locação a garantia mais frágil dessas duas. Isto porque a calção em dinheiro, digamos, 3 vezes o aluguel, ela mal cumpre 1 a 2 meses de aluguel não pago, porque uma vez não paga o aluguel, você também não paga o condomínio, IPTU, portanto, 3 vezes de calção em dinheiro seria talvez necessário, quando muito, a cobrir 2 meses de aluguel e acessórios não pagos. Isso varia também de acordo com o mercado, isso varia de acordo com o valor do imóvel.
Por quê? Locações com valor mais locação mais, valor mais reduzido, a tendência é que aqueles pretendentes eles tenham dificuldade de comprovar renda, tenham muita dificuldade de ter vínculo formal de emprego. E isso acaba descambando para a garantia locatícia calção. Porém, antes de colocar a calção como um patinho feio, e naturalmente, se eu pudesse introduzir as outras garantias que vieram com o tempo, como seguro-fiança, como a fiança onerosa, que são largamente utilizadas, existem outras, mas não são tão utilizadas, eu posso dizer que há a possibilidade de transformar a calção em dinheiro por meio de uma tecnologia contratual numa boa garantia locatícia. Isso a gente pode conversar adiante. Mas se você aluga um imóvel hoje, considerando esse cenário, calção e dinheiro, fiança onerosa e seguro-fiança, eu poderia dizer isoladamente que a calção em dinheiro é a garantia mais frágil. Porém, para certas relações de locação, eu digo a você, eu tenho também imobiliária em São Gonçalo. As pessoas já procuram a locação por calção. Na Baixada Fluminense, já palestrei em Nova Iguaçu, palestrei em Caxias, também é uma tendência, não uma preferência para a locação por calção. Já soube que outros estados também. Mas é a garantia mais frágil porque, isoladamente, 3 vezes o valor do aluguel, pouco ou nada garante. Tá? Então, sob esse prisma, ela é uma garantia frágil e deveria ser evitada. Porém, a gente pode transformá-la numa garantia interessante se o corretor de imóveis, se a empresa imobiliária tiver uma tecnologia jurídica, tecnologia contratual, para estipular algumas questões e tornar essa garantia locatícia interessante. Aí conversaremos mais adiante. E existe uma outra possibilidade, que não é uma garantia, é alocar sem garantia. Porque a locação sem garantia, ela dá a possibilidade de 2 cenários. Primeiro, receber o aluguel antecipado. Não é um cenário maravilhoso, mas poderia ajudar, já que o aluguel tradicionalmente ele é pago vencido. E nesse caso ele seria pago vencendo, ou seja, eu pago para usar, diferente do caso em que eu uso 30 dias para poder pagar o aluguel. Portanto, alugar sem garantia, eu poderia cobrar esse aluguel adiantado, né? Seria uma pequena vantagem. E a segunda vantagem seria que locar sem garantia locatícia, eu gozaria dos benefícios lá do artigo 59, e eu vou ver o dispositivo aqui agora, salvo engano, parágrafo 1º, inciso 9. Eu vou conferir, tá? Mas o artigo 59 é certo da lei do inquilinato. Que nesse caso, eu consigo entrar com uma ação e fazendo uma calção judicial, um depósito judicial para garantir o juízo, eu consigo uma liminar. Portanto, a alocação sem garantia locatícia, ela pode ser interessante se você tiver uma boa estrutura jurídica, porque seria, então, possível obter uma liminar para desocupação do imóvel em 15 dias. Então, teríamos aí 4 garantias e uma locação sem garantia. Tá? Mas para o corretor tradicional, o corretor que tem uma estrutura focada ali no atendimento, na corretagem, a alocação mais frágil seria aquela que tivesse uma garantia em calção, mas ela pode ser melhor trabalhada. Então, pelo que você falou, Francisco, você entende que, embora seja a garantia, né, o depósito calção que a gente chama, embora você entenda que seja uma garantia mais fraca, e a gente sabe que você ainda vislumbra ela como uma situação regional, né? Dependendo da região que esteja, ela habitualmente é mais praticada. Como você deu o exemplo aí de São Gonçalo, de Nova Iguaçu, né? Porque, embora seja mais fraca, dependendo da região, ela ainda é a mais utilizada. Sim, né? Ela pode ser bem adotada pelo mercado, é verdade. Sim. E aproveitando o gancho aí que você falou dos contratos sem garantia, como você enxerga a visão da imobiliária, das imobiliárias, diante dessas locações? Você acha... Qual a sua visão assim? Porque, por exemplo, aqui na Santa Bárbara a gente não tem essa prática de alugar sem garantia. Você acha que as imobiliárias estão caminhando
para esse viés, ou você acha que as Não, imobiliárias não, ainda estão não, presas a garantias? não. Essa possibilidade de locar sem garantia foi trazida aí pelas atualizações da lei do inquilinato com a possibilidade da liminar por é, a liminar para desocupação antecipada. E numa palestra dos agora não me engano, não salvo engano, não sei se foi determinado o prazo da lei do inquilinato, ou 25 anos, não, 35 anos da lei do inquilinato, não me recordo, ou se foi do falecimento do Geraldo Beire Simões, que foi um dos três, né, mentores, aí, idealizadores desse projeto da lei do inquilinato. Foi o Silvio Capanema de Souza, Pedro Cantizano e o Geraldo Beire Simões. O Geraldo é tio do Sérgio Herrera, que também é colega advogado e corretor, e o Sérgio Herrera fez uma palestra para falar de locações, falar de temas imobiliários, em razão do falecimento do tio dele, era uma homenagem, e aí nós tivemos nessa palestra o desembargador Alexandre Câmara, que é um dos maiores civilistas do nosso país. E o Com Alexandre certeza. Câmara, ele comentou assim, ele fez um questionamento, né? Ele falou assim: eu me questiono se não seria melhor alugar sem garantia. Mas aí veja, para alugar sem garantia, você tem que ter toda uma estrutura jurídica que você consiga é, obter essa liminar por meio da ação do advogado da área imobiliária, o seu time comercial, o seu gerente também terá que conversar com o proprietário e explicar as razões que levaram a alocar sem garantia. E mais, essa locação sem garantia, ela pede uma caução judicial de 3 vezes o aluguel. Mas existem até exceções que eu posso trabalhar mais adiante aí, que é chamada decorrente da tecnologia contratual, quando você consegue, dentro do seu contrato de locação, estipular alguns negócios jurídicos processuais, que a gente já vai explicar o que são esses negócios jurídicos processuais. Portanto, alugar sem garantia não significa que o corretor, ele está isento de fazer um cadastro, de aferir se os pretendentes possuem patrimônio, possuem renda, verificar se aquelas pessoas não possuem feitos cíveis ajuizados, de repente está alugando para uma pessoa que está vindo uma ação de despejo. Logo, é uma pessoa que ela já deixa uma pista, né? Já deixa um rastro de algum problema que ela tenha passado que merece ser investigado. Despejo por falta de pagamento, despejo por infração contratual, o corretor deve olhar ali. E o corretor, para alugar sem garantia, ele deve saber se posicionar dentro de uma solução jurídica para aquele cliente. Portanto, não é recomendado, nenhum mercado vem adotando essa locação sem garantia. Com relação, você perguntou com relação aos deveres do corretor na locação, foi isso ou não? Não, mas vamos. Essa seria a próxima pergunta, mas aí a gente já aproveita para emendar, para você falar nela sobre os deveres, né? E as responsabilidades civis do corretor, da imobiliária, na avaliação da ficha dos inquilinos. Bom, essa é uma questão bem interessante, né? Eu já peguei aqui um caso como advogado, era uma empresa na região dos Lagos, e o proprietário me disse o seguinte: olha, eles estão lá há 15 meses, né? Sem me repassar o aluguel. Aí eu fui investigar o que tinha acontecido, havia uma inadimplência, a imobiliária não tinha recebido e deixado de repassar, como ele havia dito, havia uma inadimplência. Só que olhando mais a fundo e vendo os documentos da alocação, nós verificamos que a empresa tinha cometido 2 erros, né? O primeiro erro, ela tinha. Deixa eu colocar o carregador aqui, senão